Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. E o tema é o impacto de uma má notícia. Mas antes, inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum só de nossas mensagens que o Espírito de Deus tem nos dado para compartilhar com você. Essa palavra que o Espírito de Deus trouxe para o meu coração está registrado aqui no livro de Neemias. Aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele nos mostra que Neemias, ele está em Susa, a fortaleza. Susa é aquela cidade aonde ocorreu, é o cenário ali da rainha Esté. Essa fortaleza, ela fica uns 240 quilômetros de Babilônia. Para os oficiais babilônicos, eles se retiravam para aquele lugar no período do inverno, segundo os historiadores. E o texto sagrado nos diz que Neemias, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E, numa certa ocasião, os conterrâneos de Neemias foram visitá-los lá na cidade de Susa. E Neemias perguntou para eles como que estava Jerusalém e também aquelas pessoas que não foram levados para o cativeiro. Hanani tomou a palavra e disse para Neemias que a cidade estava totalmente destruída. Os muros da cidade haviam sido derrubados, a cidade fora queimada e tinha umas poucas pessoas pobres que estavam lá e estavam sofrendo. O texto sagrado diz que quando Neemias ele ouviu o relato que deram a notícia, o relatório de como Jerusalém estava, Neemias recebeu essa notícia e foi um impacto para o coração de Neemias. O texto sagrado vai dizer que Neemias, ele se assentou e chorou. Sabe, quando a pessoa recebe aquela má notícia, ele chega a estremecer, ele chora, ele perde o controle. Isto aconteceu com Neemias. Neemias não era sacerdote, Neemias não era profeta, mas o Neemias, ele tinha um amor, um carinho enorme por Jerusalém e pela casa, o templo de Deus que estava lá. E quando Neemias recebe essa notícia, o impacto foi muito forte para a vida de Neemias. E Neemias, ele começou a se lamentar, entristeceu, e o texto sagrado diz que Neemias ficou algum dia lamentando e chorando. Só que presta bem atenção no que eu vou te dizer. Aqui no capítulo 1, diz que Neemias recebeu essa má notícia no mês de Quislev. E ele, a partir deste momento, ele entra também em oração. Veja que ele lamentou, ele chorou, ele se entristeceu, chorou, e depois que Neemias se lamentou, ele começou a jejuar e a orar. E Neemias também, durante esse período de oração, ele fez confissão pelos pecados da nação, os pecados de seus pais e os seus próprios pecados. Ele disse: nós pecamos, nós somos responsáveis pelo que aconteceu conosco. Ele assume a responsabilidade da tragédia que ele estava nela. Ele não fugiu, ele não correu, ele encarou de frente, mas presta bem atenção, foi depois que ele lamentou e chorou. Ele não ficou preso na depressão, na tristeza, na angústia e no sofrimento para o resto da vida dele.
Neemias chorou, Neemias se lamentou, mas aí o que ele faz? Ele começa um período de oração, um período de jejum. Você já recebeu uma má notícia na tua vida? Já recebeu aquela notícia terrível que o seu filho está nas drogas? Aquela notícia terrível, bom, aquela que sabe, que estremece o coração. Tu já recebeu, minha irmã, meu amigo? Eu estou falando com você, você que me assiste, você já recebeu uma má notícia na tua vida? Olha aqui, Neemias, o texto sagrado diz que ele recebeu essa notícia, esse copeiro do rei, essa notícia foi tão forte que ele esteve chorando e se lamentando, mas por um período de tempo. Então presta bem atenção aqui, que por pior que seja a notícia que você recebeu, você não pode ficar preso nela. Presta atenção no que Paulo vai dizer para você, a senhora, minha amiga, a senhora do círculo de oração, o amigo pregador, o amigo pastor, louvorista, que recebeu uma má notícia, você adorador, ou você que não tem nenhuma religião. Talvez você ama Deus, você até quer ir na casa de Deus e está passando por este momento de uma má notícia. Olha, Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você nem é cristão, mas você é uma pessoa que ama a Deus. Você é uma pessoa que tem buscado se encontrar com Deus, mas ao longo da sua trajetória, da sua vida, você recebeu essa má notícia, que a tua empresa está na beira da falência, que o teu casamento está prestes a ser destruído. Você, de repente, está vendo o seu filho caminhando para o crime, para as drogas. Você está aí chorando, lamentando. E você me pergunta, quanto tempo durou este sofrimento de Neemias? O sofrimento foi um pouco longo. Aqui aconteceu no mês de Kislev, e no capítulo 2, está aqui registrado, diz que, no capítulo 2, no versículo 1, diz que no mês de Nissan, Neemias foi levar o copo para o rei. Ele era o copeiro, certamente era um vinho, mas ele estava lá. Quando ele foi levar o copo, o rei percebeu que ainda havia tristeza no coração, no rosto de Neemias. O interior de Neemias estava jogando para fora toda a tristeza que ele carregava por causa do que havia acontecido na cidade de Jerusalém. Talvez você está agora no centro, no meio desse turbulhão de má notícia, essa coisa terrível que está vindo destruindo toda a sua estrutura. Mas eu quero convidar você para assentar e chore bastante. A minha esposa, ela costuma dizer, chora tudo que você tiver que chorar. Em nosso atendimento pastoral, nós atendemos pessoas que muitas das vezes estão assim, num caos. E minha esposa sempre diz para eles, chorem o máximo que você puder. E depois que você terminar de chorar, você enxugue as lágrimas e trace um plano para a sua vida. E busque a oportunidade de sair da situação que você está nela. Veja que o Neemias, ele vai entrar em batalha em favor dos terranos. E eu digo para você, você que está me ouvindo, você que está atravessando esta situação semelhante a de Neemias, chore o máximo que você puder. Agora, a primeira da coisa que você vai fazer, depois que você chorar, depois que você colocar toda a sua amargura para fora, você vai fazer o seguinte, você vai orar ao Deus do céu. Tem um filme que eles chamam de Quarto de Guerra, onde uma senhora tem um cantinho de oração dentro da casa dela. A senhora que está me ouvindo, o amigo que está me ouvindo, depois que você chorar, a primeira coisa, faça um cantinho de oração na tua casa. Faça um cantinho aí, comece
a orar, a buscar ao Deus do céu. E se você pode, dentro das suas condições, o que tu vai fazer? Tu vai fazer como Neemias, um jejum. O jejum, ele quebra cadeias. O jejum e a oração, ele destrói as amarras. Mas o jejum e a oração também vai gerar uma oportunidade para a sua vida. É o que aconteceu na vida de Neemias. Depois que ele chorou, depois que ele orou, depois que ele jejuou, agora ele é colocado numa situação delicada. É aí que está surgindo a oportunidade. Eu sempre costumo dizer que ali Neemias provavelmente já estava num espírito de oração. Ele fez só aquela oração rápida: Deus, é aqui que vai surgir a minha oportunidade, não só a minha, mas dos meus conterrâneos. A oportunidade está aqui. Veja, se a senhora jejuar, se a senhora orar, se a senhora se levantar, se colocar de pé, se colocar, sabe, na torre, se colocar em posição de combate em favor do seu filho, Deus vai te dar a oportunidade de livrá-lo. Se o amigo se colocar em posição de guerra, de batalha, depois de chorar, depois de jejuar, Deus vai trazer a oportunidade de você escapar, ou de você ir em busca a reconciliação do teu casamento, da sua vida, os filhos espalhados, um para um lado, outro para o outro. Deus vai trazer a oportunidade para você. O que você não pode fazer, meu amigo e minha amiga, é permanecer aprisionado, permanecer preso, amarrado, sendo destruído pelos problemas que surgiram na sua vida ou na vida de sua família. Deixa eu falar uma coisa para você: reconstrua. Veja que Neemias, ele vai pegar a oportunidade e vai então reconstruir os muros que foram destruídos. Meu amigo, minha amiga, não perca nenhuma só das mensagens aqui. E durante essas semanas que vão surgir, eu vou estar ensinando para você, meu amigo, a sua empresa, a sua família, a sua casa está sendo sacudida, balançada. Eu vou estar ensinando a você como reedificar os muros da sua vida que foram destruídos. E eu vou ficando por aqui. Que Deus, no nome de Jesus, abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, e que Deus conceda a você uma oportunidade de iniciar uma batalha para a restauração da sua vida. Que Deus abençoe, um grande abraço, fiquem todos com Deus.